Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Terceira parte da aula de entomologia geral, dia 16/4, morfologia interna. Vamos continuar aí. Nós já falamos de glândula salivar, já falamos de visão e agora vamos falar de audição. Seria um pouco mais simplista para falar de audição, a gente não precisa entrar muito nesse mérito, mas lembre-se que ele é um caractere taxonômico importante. Tá? Ele não tem uma implicação de manejo tão séria quanto saliva e visão. Tá? Ah, já ia esquecendo. Em visão, pessoal, ainda na linha das lâmpadas do ultravioleta propriamente dito, eu esqueci de comentar no vídeo anterior, utilizam-se muito lâmpadas de luz negra, aquelas lâmpadas que emitem mais luz UV, aquelas que vão ali de 200 a 400 nanômetros para capturar insetos. Então, quando você quer fazer uma armadilha para capturar insetos, você vai usar a luz negra. Se você não está ligando o nome à pessoa, aquelas luzes que ficam em balcão de botequim, em boate, essas boatezinhas aí, tem aquela luzinha negra. A galera que é mais antiga um pouco aí, na época Corrida dos Patos era só um brejinho, né? 1900 e Zé Mateus adolescente, uma maldade, não divulguem isso, por favor, gosto do meu emprego. Pois bem, quando tinha entrada de festa, a galera batia um carimbão aqui e tinha uma luzinha, né, para poder ver se o carimbo estava lá. Então, esse tipo de luz que é usada para essas finalidades é a que mais vai atrair insetos, ok? Pensando em audição, tá? É importante salientar que o inseto ele tem ouvido, não no sentido de tem ouvido, tem escutado, né? Até porque essa conjugação verbal na língua portuguesa é meio bizarra, não existe. Mas ele sim, ele tem mecanismos para ouvir, mas não necessariamente ele tem orelha, ok? E muitas das vezes a localização desse mecanismo auditivo ele tem um papel muito importante quando o assunto é taxonomia. Tá? Então, olha aqui. Ó. Nós temos aqui alguns insetos que têm tímpano na tíbia e outros que têm tímpano no abdômen. Então, a localização do tímpano muda. Ok? E isso tem implicações aí do ponto de vista de classificação. É possível até haver a presença de estrutura auditiva nas antenas, só que lembre-se, isso é uma exceção e não regra. Essa estrutura ela fica na base das antenas e a gente chama esse órgão, essa estrutura de órgãos de Johnston. Observem aqui ó, que tem algumas células tá, do próprio tegumento que forma como se fosse uma conchinha acústica e aqui, ó, acompanha o cursor do mouse, existe uma membrana e essa membrana vibra e faz com que né, o nervo auditivo que está aqui ele perceba essa mudança na pressão e consequentemente o inseto consiga enxergar. Isso aqui é muito comum em culícide, tá, pessoal? Em alguns tipos de muriçocas, sem muita importância agronômica. E existem até os insetos cujo tímpano que está aqui, ele se comunica com uma concha acústica e essa concha acústica ela é responsável por ecoar, por amplificar os sons que são captados aqui pelo tímpano e, consequentemente, essa concha acústica ou traqueia acústica ela vai de certa forma, se comunicar com o nervo auditivo que está presente nela. Então, essas mudanças de pressão também né, garantem com que o inseto consiga escutar. Ok? Como eu disse, eu não vou me delongar muito né, em sistema auditivo, né, na audição dos insetos, até porque é mais só um caractere taxonômico, acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito. Agora, na reprodução, acho que já é interessante, especialmente quando a gente fala aí, né, de cópula e de formas para impedir que os insetos copulem, ou mesmo na possibilidade de criação de armadilhas. Não sei se vocês sabem, mas existem muitas armadilhas hoje presentes no mercado que utilizam feromônios sexuais, ou seja, substâncias que são produzidas pela fêmea para atrair o macho e vice-versa. Ou mesmo utiliza-se, em alguns casos, fêmeas virgens, para poder atrair os machinhos, para poder contabilizar, estimar o número de insetos a campo. Lembrem-se, esse tipo de estratégia é mais voltado para monitoramento e não para controle. Porque pense na quantidade absurda que você precisaria de um cheirinho para atrair todos os insetos que estão no campo. Então, como controle é um pouco inviável. Agora, como monitoramento, aí sim nós temos um viés muito interessante aí para o sistema reprodutor, ok? Isso aqui é o esquema de um sistema reprodutor de um machinho, tá? Que tem reprodução sexuada, tudo bonitinho. Nós temos aqui ó, o testículo, temos o vaso deferente, que é onde os espermatozoides eles vão navegar,
E nós temos aqui a vesícula seminal, que é onde os espermatozoides ficam armazenados. Essa glândula acessória aqui, ó, ela é um bombril multiuso, ela tem várias funções, já já a gente fala. Nós temos a base do penizinho aqui, que é o E de água, e o bíbiozinho do inseto propriamente dito, penizinho do macho, ok? E se a gente for pegar na função primária do sistema reprodutor dos insetos, nós temos produção de espermatozoides, armazenamento, nutrição desses espermatozoides, a produção de marcadores ou de substâncias químicas que vão acelerar a ovoposição, que vão garantir com que a fêmea não copule mais, dentre outras funções tão importantes quanto, além de produzir o fluido seminal, né, que vai ser depositado no órgão reprodutor feminino. A glândula acessória, pessoal, eu falei que eu ia comentar a respeito dela quase que sozinha, ela é meio multiuso, porque ela tem várias funções em boa parte dos insetos de importância agronômica. Pegando em lepidópteros, por exemplo, que são os machinhos lá de mariposas, essa glândula vai ser responsável por produzir fluido seminal, ou seja, o líquidozinho, que vai levar os espermatozoides até onde precisa chegar, produzir o espermatóforo. Professor, o que é o espermatóforo? Abandone toda a concepção de relação sexual, de troca de gametas, que você já ouviu falar. Imagine um inseto que vai pegar uma bolinha, deixa eu pegar até aqui uma bolinha do meu fone de ouvido que está aqui do lado, uma bolinha como essa aqui, tá? Cheia de espermatozoide, e vai pegar essa bolinha e vai depositar dentro da fêmea. Isso é como se fosse um espermatóforo. Só que é bom lembrar que tem alguns insetos que deixam esse espermatóforo de fora, já já eu explico para você entender. Tá? Mas vamos por partes. Primeiro, produz o fluido e produz a cápsula que vai conter lá dentro os espermatozoides. É como se fosse um sêmen encapsulado. Em linhas gerais seria isso. Tipo aquela parada que o pessoal usa para inseminar vaca. Né? Tem lá os sêmenzinhos, que você vai lá e coloca. Entendeu? Só que nesse caso não precisa de ajuda, né? Ninguém fez inseminação artificial em insetos, né? Isso é meio bizarro. E também o inseto vai produzir nessa glândula acessória substâncias que vão modular, que vão condicionar a fêmea. Como que, por exemplo? Acelerar o processo de oviposição, maturação de ovos, evitar que essa fêmea copule com outro machinho, né? Para garantir que a prole vai ser dele. Dentre outras funções, tá? A glândula acessória é responsável até por produzir substâncias que vão garantir a nutrição da fêmea ou do embrião da fêmea. Professor, uma fêmea pode usar o espermatozoide armazenado para se nutrir? No caso dos insetos, isso é possível, tá? Não é impossível, não. Esse aí é o carinha chamado de espermatóforo, que, como mencionei, lembra uma bolinha, assim como essa. E esse espermatóforo é um invólucro, uma cápsula que contém espermatozoides. É bom lembrar que no caso de mariposas, borboletas, e no caso de grilo, gafanhoto, essa cambada toda, esse espermatóforo, essa cápsula que vai por mim é dura, ela é transmitida diretamente para a fêmea. Tá? No caso de desanuros, que são insetos que não têm nem nunca vão ter asa, já já a gente fala deles, eles é meio bizarro, eles colocam o espermatóforo no chão, igual está aqui na minha mão, a fêmeazinha vai lá, no chão, depois, encontrou lá, reprodução independente, feminismo na veia, total, se apodera desse espermatóforo, se é que você me entendeu, vai lá e tchuk, né? Pegou ele, você sabe muito bem com qual parte da anatomia dela, não precisa desenhar, né? E vai ser copulada através dessa forma, ou seja, uma cópula indireta, não há a cópula propriamente dita, né? Isso é uma parte meio bizarra de alguns grupos de insetos. No caso do sistema reprodutor, o aparelho reprodutor feminino, nós temos aqui algumas estruturas. Nós temos os ovaríolos e os ovários. Nós temos aqui os ovidutos, a bolsa copulatória, ou glândula, né, ou chamada de espermateca também, uma glândulazinha espermática para ajudar a nutrir esses espermatozoides. E temos aqui uma glândula acessória que também é multiuso. É bom salientar o seguinte, essa glândula espermática aqui, ó, esse filamento que fica aqui do lado da espermateca, lembrando, a espermateca ou bolsa copulatória, ou bursa copulatrix em latim, é uma estrutura para armazenar espermatóforos. Tá? Quantos, professor? Depende, muita coisa. No caso de formiga, não tem espermatóforo, mas a formiga, é bom salientar que ela copula uma vez só na vida, a rainha. E ela vai ficar colocando menino no mundo aí durante 20 anos ou mais.
Então, salienta-se que essa glândula espermática aqui, ó, ela tem um papel muito importante de nutrir esses espermatozoides e mantê-los viáveis e vivos. Então, o professor está dizendo que é possível um espermatozoide se manter viável por 20 anos. Isso, filhão, justamente. No caso de formigas, é. Então, pasme, inseto é um bicho meio diferente, tá? Aqui eu trouxe só alguns detalhes para vocês, tá? De espermatóforos. Esse aqui é um espermatóforo da falsa medideira da cultura da soja. Observem aqui, ó, que ele tem um cabinho onde ele é cheio, a bolinha, porque senão a bolinha não passaria, né? Isso aqui fica dentro da fêmea, nessa bolsa aqui, ó. Isso aqui é a bolsa copulatória. Esse trenzinho de nada fica enorme aqui, especialmente quando há mais de uma cópula. E esse baixinho de óculos que vos fala desenvolveu uma metodologia para poder conseguir identificar se a fêmea copulou ou não, só pelo toquinho ali, tá? Isso aí foi um negócio que eu tive que desenvolver na época do doutorado. E pensando em não só na glândula acessória, tá? Mas no sistema reprodutivo como um todo, a função é produzir os ovos, mantê-los viáveis, manter os embriões viáveis. É possível que a fêmea utilize esses espermatozoides que estão aqui, espermatóforos, para se nutrir, mas isso é só em caso de desespero absoluto. A prioridade de qualquer inseto é perpetuar a espécie. E é bom salientar também que essa glândula acessória aqui, ó, ela tem um papel muito importante. Além de produzir substâncias, né, que serão úteis para poder manter os ovos colados, para produzir, enfim, bolsas maiores, como é o caso das baratas, né, que tem uma ooteca, que é uma cápsula com vários ovos, isso é produzido na glândula acessória também. Em alguns casos, relata-se que algumas espécies produzem até fios de seda por meio dessa glândula acessória. Então essa glândula acessória ela desempenha diversos papéis aí, dependendo de inseto para inseto. Tá? Lembrando que no caso de insetos vivíparos, quando há eclosão dentro dessa regiãozinha aqui, ó, deixa eu só voltar ali nesse slide, próximo aqui desses ovidutos, né, aqui próximo da vagina da fêmeazinha, quando há eclosão, a glândula acessória pode sim produzir substâncias para manter esses insetos lá dentro nutridos, ok? Fechamos então a parte de morfologia externa e interna, graças a Deus, né? Passamos disso, reprodução, desenvolvimento e todos esses conceitos que são fundamentais e vamos só fazer aquela introdução bem rápida sobre categorias taxonômicas. Eu sou bem objetivo nessa parte introdutória, né, para falar a respeito das ordens, mas é importante você lembrar o seguinte: nós estamos aqui, ó, reino animal, filo artrópoda, classe insecta, e todo mundo sabe as diferenças entre um artrópode e um inseto, foi tema até da nossa primeira VA. Ok? Nessa perspectiva, os insetos eles podem ter ou não asas. Professor, o senhor falou que todo inseto tem asa. Inseto tem importância agronômica, mas tem uns bichos do contra, que são os apterigotos, que são insetos que nunca na sua história evolutiva tiveram asa. Pelo menos isso é o que acredita, né, a teoria mais aceita pela comunidade científica. Esses insetos que teoricamente nunca tiveram asas, também tem uma outra curiosidade. Lembra dos insetos ametábolos, aqueles que nunca param de sofrer equidise mesmo na fase adulta? Pois bem, os apterigotos têm essa característica, ok? Professor, quem são os apterigotos? Para a gente já separar, já que todas as ordens, lembrando que a partir de agora o nosso foco é esse aqui, ó, ordem e família. Então, daqui quase para o fim do semestre, exceto na última aula, é ordem, família, ordem, família, ordem, família, até dengue no estômago. Ok? Então agora vocês vão ter embasamento para fazer a caixa entomológica. Professor, como é que vai entregar a caixa? Calma, filho, tem muita água para correr em da ponte. Espera passar esse mês de aula aí Deus quiser, o Caiadão vai ajudar a gente, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Pensando nos apterigotos, nós temos os arqueognatos, que são insetos que vivem muito em folhagem, tá? No meio de cerrado ou em qualquer outro tipo de lugar, e os zanuros, que são insetos que você encontra muito ali de 1,5 cm atrás de armário de vó. Lembrando, pelo amor da vaca parida, isso não é ordem. Não é ordem não, perdão, isso não é traça. Tá? Isso é uma ordem de insetos, tá? Tanto arqueognata quanto zanura são ordens de insetos apterigotos, que nunca tiveram asas, que são considerados fósseis vivos. Porque não sei se você está percebendo aqui, ó, em cada segmento tem umas estruturinhas aqui que acreditas que são perninhas atrofiadas. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Na barriguinha dele dá para ver bem, tá vendo?
Então acredita-se que sejam perninhas atrofiadas, e esse cara aqui, ó, ele é muito comum, ele tem 1,5 cm, fica atrás de armário, local que está úmido, especialmente no período chuvoso agora. Até aqui em casa, que nem tem tanto móvel velho assim, eu já achei dele. Ok? Bom, pessoal, isso finaliza a nossa aula de hoje. Nos vemos na semana que vem, no dia 23, tá? Com a nossa próxima aula aí para falar de odonatos e tiçanópteros, ok? Grande abraço.